Tudo o que você precisa saber para entender Friedrich Nietzsche. O último vídeo que precisará ver para definitivamente compreender a totalidade do pensamento desse homem que ousou atravessar o abismo da existência. Não se trata de um resumo, não se trata de simplificação. Aqui você será conduzido a uma jornada onde cada palavra é um portal, cada frase é um chamado para dentro de si mesmo, cada ideia é uma lâmina que corta os véus que mantém você afastado de sua verdadeira potência. E no final desta travessia, será entregue uma técnica rara e profunda, um código oculto que poucos já tocaram, capaz de ativar em você algo que Nietzsche chamaria de transmutação do espírito. Mas não antecipe, permaneça até o fim, porque só quem atravessa todas as camadas terá acesso a essa chave. Você já percebeu que as maiores perguntas da sua vida não foram respondidas pelas vozes que prometiam certezas? Já notou como a sensação de vazio não é apenas um acidente, mas quase um chamado oculto, uma espécie de música que apenas os que ousam encarar a si mesmos podem ouvir? Nietzsche percebeu isso como poucos. Ele não buscava respostas definitivas, ele forjava martelos para quebrar ilusões. O que vamos explorar aqui é a essência invisível de seu pensamento, não como uma teoria abstrata, mas como uma vibração viva, um convite para você atravessar o espelho da moral herdada, dos condicionamentos coletivos e daquilo que sempre lhe disseram ser o certo ou o errado. A maioria encara Nietzsche de forma rasa, reduzindo-o a frases de efeito, tiradas fora de contexto, slogans para parecer profundo em meio à superficialidade digital. Mas Nietzsche não foi feito para consumo rápido, ele foi feito para a explosão interna. Ele não escreveu para o conforto, mas para a tormenta. É aqui que surge a primeira revelação. Nietzsche não é um filósofo para ser compreendido, ele é um filósofo para ser vivido. Ler Nietzsche sem deixar que ele toque seu corpo, sua respiração, sua forma de existir, é como olhar o mar em uma fotografia sem jamais sentir o sal na pele. O que temos aqui não é um discurso acadêmico, mas a abertura de um campo sutil onde você poderá sentir o peso e a leveza de suas ideias em sua própria vida. Imagine agora que a sua própria psique guarda camadas de memórias cósmicas, registros invisíveis que a mente consciente raramente toca. Nietzsche acessava esse campo quando dizia: aquele que olha muito tempo para o abismo também olha de volta para ele. Não é apenas uma frase, é um aviso de que, ao encarar sua sombra, você será tocado por forças que ultrapassam a lógica. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você desviou os olhos do que realmente assusta? Quantas vezes buscou distrações para não ouvir o eco profundo dentro de si? Nietzsche nos convida a não fugir, mas a mergulhar. Não como autodestruição, mas como alquimia da consciência. Quando ele disse "Deus está morto", não estava celebrando o vazio, mas apontando que os modelos herdados da psique humana haviam perdido seu poder vital. A moralidade herdada, os dogmas repetidos, as certezas pré-fabricadas já não sustentavam o peso da existência. Aqui, Nietzsche abre um ponto de inflexão. Não é a morte de Deus, mas o nascimento da responsabilidade radical do ser humano. Se não há mais uma verdade absoluta que governa a sua vida, o que resta? Resta você, nu diante do infinito. E é nesse espaço onde muitos se perdem, porque o niilismo aparece como um abismo, mas Nietzsche o via como um portal, e aqui entramos na ideia do super-homem, ou além do homem, não como uma criatura superior, não como uma fantasia de poder, mas como um arquétipo de autossuperação. É você atravessando a sua própria prisão interna, transcendendo os padrões inconscientes que repetem sua vida em ciclos. Pergunte-se, onde você ainda vive como camelo, carregando fardos que não são seus? Onde você já ousa ser leão, rompendo correntes e rugindo sua própria verdade? E onde você ainda não chegou à inocência da criança que cria mundos sem pedir permissão? Nietzsche nos dá essa metáfora em Assim Falou Zaratustra.
3 metamorfoses do espírito: camelo, leão e criança. Uma jornada arquetípica que é ao mesmo tempo filosófica e profundamente espiritual. Esse caminho exige sentir no corpo. Então faça isso agora. Respire fundo e perceba o peso que você carrega nos ombros. Talvez seja a voz de sua família, talvez seja a expectativa social, talvez seja sua própria autoexigência. Reconheça esse peso e agora imagine o rugido interno, a força que diz: basta. Sinta esse rugido percorrer sua garganta, mesmo que em silêncio. Isso é o leão despertando. Mas lembre-se, não basta destruir, é preciso criar. E aqui a criança entra como o ser que dança com a vida, que inventa jogos e dá novos nomes às coisas. Isso é a transmutação alquímica aplicada à sua própria psique. Nietzsche também falou da vontade de poder. Muitos interpretam isso como desejo de dominar o outro, mas essa é uma leitura superficial. A vontade de poder é, na verdade, a força vital que atravessa tudo, a pulsação cósmica que faz a vida expandir. É a mesma energia que faz a semente romper a terra, que faz o rio buscar o mar, que faz você desejar mais do que já é. Essa vontade não é moral, não é boa nem má, é pura força criadora. O desafio é: você a canaliza para a autossuperação ou a reprime até que ela se volte contra si mesmo? Toda vez que você sufoca seu desejo mais profundo, a vontade de poder se contorce em formas de ressentimento, rancor, repetições tóxicas. Mas, quando você a aceita como fluxo interior, ela se torna impulso criador. Aqui chegamos ao ponto em que filosofia se encontra com psicologia profunda. Jung, inspirado em Nietzsche, falava da sombra, aquilo que reprimimos em nós por não ser aceito socialmente. Nietzsche já havia percebido que negar essas forças é mutilar a própria vida. O convite é integrar, não reprimir. O super-homem é aquele que aceita sua sombra, que dança com o abismo em vez de fugir dele. Pergunte-se: o que você não admite em si mesmo, mas que ainda o governa em silêncio? Esse é o dragão que você deve enfrentar, não fora, mas dentro. Essa é a arquitetura invisível que aprisiona a sua liberdade até que você a ilumine com presença. E agora faça um pequeno exercício. Feche os olhos por um instante. Traga à mente uma situação em que você repetiu um padrão que sabia não lhe servir mais. Veja essa cena como se estivesse diante de um palco. Agora, imagine-se levantando-se do público, subindo ao palco e mudando o roteiro. Perceba como é escolher diferente. Isso é prática de transmutação. Isso é filosofar com o corpo, não apenas com palavras. Isso é Nietzsche em ação. Nietzsche também nos lembra da eterna recorrência, o pensamento de que tudo o que você vive se repete infinitamente. Muitos interpretam isso como peso, mas ele o propõe como teste supremo. Se sua vida fosse repetida eternamente, você a aceitaria ou a renegaria? Esse é o critério da autenticidade. Não é sobre viver sem dor, mas viver de tal forma que até a dor faz sentido. Essa ideia é alquímica porque transforma sofrimento em ouro existencial. Pergunte-se: se cada instante fosse eterno, você se entregaria a ele de forma diferente? E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque por trás da filosofia de Nietzsche há algo ainda mais profundo, uma vibração que atravessa não apenas o pensamento, mas o próprio destino da humanidade. O que ele trouxe não foi um sistema fechado, mas uma abertura. E quando você tocar o que está além de suas palavras, perceberá que a filosofia não é sobre compreender o mundo, mas sobre criar mundos. Nietzsche não quer que você acredite nele. Ele quer que você se torne capaz de criar seu próprio sol, sua própria dança, sua própria verdade. E quando você acessar o que está por trás disso, entenderá que não se trata de Nietzsche apenas. Trata-se de você. Trata-se da sua vida como obra de arte, da sua existência como campo de transmutação, da sua alma, como palco onde camelo, leão e criança
dançam ao som de uma música que apenas os despertos conseguem ouvir. E talvez, apenas talvez, você esteja começando a sentir essa música agora. Nietzsche foi um filósofo da terra, um pensador que recusava os céus etéreos das promessas fáceis. Ele não queria que o homem fosse salvo por uma graça que viesse de fora. Queria que o homem fosse forte o suficiente para suportar o peso da existência sem precisar de muletas metafísicas. Essa é uma exigência brutal para a maioria, porque significa carregar nas próprias costas a responsabilidade radical da vida. Significa que você não pode mais culpar o destino, nem esperar por milagres externos, nem mesmo se esconder em desculpas. Para Nietzsche, a verdadeira grandeza surge quando alguém aprende a amar a vida tal como ela é, não como gostaria que fosse. E esse amor não é sentimental, é feroz, quase selvagem, um sim dado ao caos, um sim dado até mesmo à dor. É nesse ponto que sua filosofia se torna mais do que teoria, ela se converte em um ato de coragem diante da eternidade. O conceito de amor fati, o amor ao destino, é talvez uma das chaves mais desafiadoras do pensamento nietzschiano. Amar não apenas o que é belo e agradável, mas também o que é difícil, cruel e pesado. É abraçar o todo, sem excluir as partes. Isso é muito mais profundo do que aceitação passiva. É uma celebração ativa do que acontece. Imagine olhar para trás em sua vida, revisitar cada fracasso, cada perda, cada silêncio insuportável, e ainda assim dizer: eu quero tudo de novo. Essa é a medida da força que Nietzsche considerava necessária para que alguém transcendesse o ressentimento. E aqui está a dor secreta. A maioria vive ressentida, culpando os outros, culpando o mundo, culpando a si mesma. O ressentimento é a prisão invisível que torna a alma pesada. Amar o destino é quebrar essa prisão. Essa recusa ao ressentimento conecta Nietzsche diretamente à ideia de liberdade interior. Liberdade, para ele, não era a ausência de regras externas, mas a capacidade de não ser escravizado pelas próprias reações, pelas próprias feridas. O verdadeiro livre é aquele que não vive como escravo das memórias de dor, das comparações, das injustiças que sofreu. O verdadeiro livre é aquele que consegue transformar até mesmo a ferida em criação. Essa é a alquimia existencial que Nietzsche nos convida a praticar. Transformar cicatrizes em obras de arte. Transformar dor em potência. Porque o homem que apenas sofre paralisa, mas o homem que cria a partir do sofrimento, esse sim se aproxima da condição de super-homem, não como título, mas como estado vibracional. Quando Nietzsche critica a moral tradicional, não o faz porque queira caos ou perversão. O faz porque percebeu que grande parte da moral herdada é um mecanismo de domesticação. Ela transforma homens em animais obedientes, incapazes de criar por si mesmos. O moralismo herdado é a negação da vida, uma tentativa de enquadrar o fluxo caótico da existência em regras fixas, pré-fabricadas. Nietzsche queria romper essa gaiola, não para dissolver todos os limites, mas para que cada indivíduo tivesse coragem de criar a sua própria lei interior. Essa é a ética nietzschiana. Não seguir a lei de fora, mas escrever sua própria lei no coração. Isso exige uma coragem que poucos têm, porque significa abandonar a segurança do todos dizem e assumir a solidão criativa do eu digo. E aqui surge um paradoxo que Nietzsche conhecia bem. O caminho para tornar-se quem você é passa inevitavelmente pela solidão. Não a solidão de ausência de pessoas, mas a solidão do espírito que não encontra espelhos fáceis ao redor. A multidão sempre buscará nivelar você por baixo, sempre quererá que você se conforme. O preço de ouvir a sua própria voz é não ser compreendido. Nietzsche sabia disso, e é por isso que em Assim Falou Zaratustra, o profeta desce da montanha para falar aos homens, mas descobre que poucos podem ouvi-lo. O destino do Criador é caminhar entre incompreensão e revelação. E, no entanto,
É nesse caminho solitário que a alma se fortalece, porque aprende a confiar no silêncio como guia. O niilismo, para Nietzsche, não era apenas uma ameaça, era também uma chance. Quando todos os valores antigos caem, quando as ilusões deixam de funcionar, há dois caminhos: o desespero ou a criação. O niilismo passivo paralisa, afunda, destrói. Mas o niilismo ativo é a chance de reconstruir do zero, de criar novos significados em meio ao vazio. Esse é o ponto em que Nietzsche nos entrega a escolha suprema. Ou você deixa o vazio te devorar, ou você se torna artista da própria vida. E aqui, a vida é comparada a uma tela, não em branco, mas cheia de borrões herdados. A escolha é: você continuará copiando formas antigas ou ousará pintar algo jamais visto? O super-homem é o pintor que arrisca novas cores. Para compreender o super-homem, é preciso perceber que ele não é um estado fixo, mas um processo. Ninguém simplesmente chega lá e permanece. É uma constante metamorfose, um fluxo. Cada vez que você rompe um limite interno, você toca um pouco esse arquétipo. Cada vez que ousa se recriar, você atravessa mais um degrau. Mas a mente condicionada quer estabilidade, quer seguranças. Nietzsche nos provoca. Será que você tem coragem de viver sem garantias? Será que pode dançar sobre o abismo sem precisar de chão fixo? O super-homem não é aquele que controla tudo, mas aquele que aceita o descontrole como música, que transforma a causa em dança. E essa dança não pode ser repetida, porque cada instante é único. Essa visão de Nietzsche ressoa com a psicologia profunda de Jung, que via a individuação como o processo de integrar todas as partes da psique até que um centro mais vasto emergisse. Nietzsche, de certo modo, antecipou essa ideia ao falar da necessidade de integrar sombras, instintos, forças que a moral tradicional reprimia. Ambos nos lembram de algo essencial. Só é inteiro quem não exclui nada de si. O super-homem é a síntese viva, não a negação de aspectos. E aqui você pode perguntar: o que em mim ainda rejeito? Qual parte de mim chamo de indigna, errada, imprópria? Talvez seja exatamente essa parte que precisa ser incluída para que você se torne inteiro. Nietzsche tinha uma visão estética da vida. Para ele, viver era criar como o artista cria. Não há manual, não há fórmula, há risco, invenção, ousadia. Essa perspectiva liberta, mas também assusta, porque coloca nas suas mãos o pincel da existência. Se sua vida é uma obra de arte, como está sua tela hoje? Você a preenche com as cores de sua própria alma ou com os traços que outros impuseram? Essa pergunta é perturbadora porque revela o quanto de sua vida é repetição de padrões herdados. Nietzsche nos desafia: ouse criar algo que jamais foi visto, mesmo que isso signifique ser incompreendido. A vida só ganha brilho quando se torna expressão singular. O perigo de interpretar Nietzsche superficialmente é cair no engano de achar que ele defendia brutalidade ou indiferença. Pelo contrário, Nietzsche queria intensidade, não frieza. Queria vida plena, não anestesiada. Queria paixão, não apatia. Ele via o homem moderno como cada vez mais enfraquecido, cada vez mais domesticado, cada vez mais distante de sua própria chama interior. Sua filosofia é um chamado para reacender esse fogo, mas esse fogo não pode ser emprestado, não pode ser copiado. É uma chama que você precisa acender dentro de si, e só arde quando você encontra coragem para dizer sim a vida inteira, sem condições. Essa coragem também está na eterna recorrência, a prova mais radical de sua filosofia. Imagine que sua vida se repetirá infinitamente, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Você suportaria? Você celebraria? Essa visão não é sobre metafísica, mas sobre intensidade. Viver de tal forma que até se fosse eterno, ainda assim valeria. Esse é o teste. Não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade. Se há algo em sua vida que você não suportaria repetir eternamente, talvez seja a hora de transformar isso agora.
Esse pensamento é um espelho implacável, mas também uma chave libertadora. Nietzsche sabia que a vida não é justa, não é linear, não é estável. Mas justamente por isso, ela pode ser bela. A beleza não está na ordem, mas na dança do caos. Quando você abandona a ilusão de controle absoluto, começa a sentir o prazer de fluir com o que é. Isso não significa resignação, mas participação. Não significa desistência, mas presença. A vida deixa de ser um campo de batalha contra o inevitável e se torna um palco de criação. O caos não é inimigo, é matéria-prima, e você, como artista, pode moldá-lo com seu gesto único. Nietzsche também denunciava os perigos do rebanho. A tendência da maioria é buscar segurança na massa, dissolver-se no coletivo, repetir sem pensar. Mas quem segue o rebanho dificilmente encontra a si mesmo. É preciso coragem para andar contra a maré, coragem para dizer não ao que todos dizem sim. Isso não é rebeldia vazia, é fidelidade ao próprio núcleo interior. É a coragem de permanecer inteiro, mesmo quando o preço é a solidão. Essa fidelidade a si mesmo é a verdadeira integridade, a única que pode sustentar uma vida autêntica. Esse caminho é árduo, mas não é sem beleza. Nietzsche não queria seguidores cegos, queria criadores conscientes. Ele não queria discípulos que o copiassem, queria homens e mulheres que ousassem pensar por si, criar por si, viver por si. Essa é a sua herança mais preciosa, não um sistema de ideias, mas um convite à criação. Por isso, compreender Nietzsche não é repetir suas frases, mas deixar-se atravessar por sua chama. Cada vez que você cria a partir do nada, cada vez que transforma peso em dança, cada vez que diz sim à vida inteira, você se torna parte viva de seu pensamento. E, mesmo assim, tudo isso ainda é apenas a superfície. Porque há um ponto que Nietzsche nunca pôde escrever em palavras, um silêncio que atravessa suas obras. Esse silêncio é o que você sente quando percebe que não há garantias, mas ainda assim decide viver intensamente. Esse silêncio é o que resta quando todas as ilusões caem e você permanece de pé. Esse silêncio não pode ser explicado, só pode ser vivido. É nele que está a verdadeira transmutação. É nele que o homem comum se dissolve e o além do homem começa a nascer. Nietzsche escreveu como quem sangra no papel, como quem abre as entranhas da própria existência para mostrar ao mundo que viver é suportar o insuportável. Ele sabia que a vida não se dá em linhas retas, mas em curvas, rupturas, labirintos. E, no entanto, a maioria das pessoas ainda busca caminhos prontos, mapas seguros, atalhos que as poupem do peso de pensar por si mesmas. Ele se revolta contra isso não por desprezo ao humano, mas por acreditar que o humano pode mais, que existe dentro de cada ser uma potência adormecida, esperando o momento de emergir. E essa potência só aparece quando o conforto é quebrado, quando a zona de certeza é abandonada, quando a alma aceita dançar com o desconhecido sem pedir garantias. A filosofia de Nietzsche não é feita para ser lida em silêncio acadêmico. Ela é feita para ecoar dentro da carne. Cada palavra é uma provocação. Cada aforismo é uma dinamite lançada contra as estruturas rígidas do pensamento herdado. É como se ele nos dissesse: tudo o que você acreditava ser sólido não passa de areia, e agora você precisa aprender a caminhar sobre ela como se fosse rocha. Essa exigência é cruel, mas também libertadora, porque ao retirar o chão, Nietzsche nos força a descobrir nossas próprias asas. O voo não é uma metáfora bonita, é a condição de sobrevivência quando a terra se dissolve sob os pés. E talvez seja por isso que tantos temem Nietzsche, não porque não o compreendem intelectualmente, mas porque, no fundo, compreendem demais. Compreendem que, se levarem suas ideias a sério, precisarão mudar, precisarão abandonar desculpas, destruir máscaras, encarar o abismo. Nietzsche não oferece soluções fáceis, ele oferece espelhos implacáveis. E diante desses espelhos, você percebe o quanto da sua vida
é construído em cima de imitações, convenções, concessões. Ele arranca essas camadas e mostra o que resta, um ser nu diante do infinito. A maioria foge, poucos permanecem. E esses poucos sabem que, a partir daí, nada será como antes. A crítica de Nietzsche à religião tradicional não era uma negação da espiritualidade, mas daquilo que ele chamava de moral de escravos. Ele via como muitas tradições haviam domesticado o espírito humano, transformando grandeza em culpa, potência em submissão, alegria em pecado. O problema não era Deus, mas o uso da ideia de Deus para aprisionar a vida. Ao proclamar a morte de Deus, ele não está matando o sagrado, mas desafiando os homens a encontrarem um sagrado maior dentro de si, não dependente de decretos externos. É por isso que sua filosofia pode ser chamada de profundamente espiritual, mas em uma espiritualidade selvagem, livre, feroz, que não pede licença nem perdão para existir. Nietzsche acreditava que toda moral que nega a vida é uma moral doente. Quando alguém diz isso é pecado e, ao mesmo tempo, sente o impulso da vida pedindo para expandir, essa pessoa está dividida. E nessa divisão surge o ressentimento, a inveja, o desejo de punir os outros pelo que não pôde viver. Esse ressentimento é a verdadeira doença da alma. Nietzsche queria cura, mas sua cura não vinha por anestesia, vinha por choque, por confronto, por transmutação. Era preciso reverter o ressentimento em criação. Só assim o homem poderia deixar de ser escravo do que foi imposto e começar a se tornar criador do que ainda não existe. O ressentimento, para Nietzsche, é como veneno lento. Você não percebe quando começa, mas ele vai tomando conta. Cada vez que você diz não posso, quando na verdade deseja, cada vez que você reprime sua força para caber em expectativas alheias, você planta ressentimento. E esse ressentimento se manifesta em pequenas críticas, ironias, culpas silenciosas. Nietzsche nos ensina a detectar esse veneno e transformar sua energia em outra coisa. Ação, coragem, criação. Ele nos lembra que cada gota de ressentimento pode ser reciclada em potência se tivermos coragem de assumir nossos desejos como legítimos e encontrar formas de vivê-los com grandeza. Um ponto fascinante em Nietzsche é sua relação com a arte. Para ele, a arte não era entretenimento, era justificação da vida. Em O Nascimento da Tragédia, ele mostra como os gregos suportavam a dor da existência através da arte trágica, onde Apolo e Dionísio dançam juntos. Apolo representa forma, clareza, medida. Dionísio representa êxtase, desordem, excesso. A vida, segundo Nietzsche, só é suportável quando esses dois se encontram. Viver apenas em Apolo é viver engessado, racional demais, distante da pulsação. Viver apenas em Dionísio é se perder no caos. Mas quando ambos se fundem, surge a tragédia. E a tragédia nos ensina a dizer sim à vida inteira, mesmo à dor. Essa visão é revolucionária, porque transforma a existência em obra de arte total. A tragédia, nesse sentido, não é pessimismo, mas coragem. É olhar para a dor e ainda assim aplaudir a vida. É dançar sobre o abismo sem precisar tapá-lo. Nietzsche nos convida a ser trágicos nesse sentido, inteiros, capazes de abraçar tanto a luz quanto a escuridão. Ele não queria almas anestesiadas, queria almas que queimassem, porque só quem queima vive de verdade. Essa é a estética nietzschiana da vida. Não buscar perfeição, mas intensidade. Não buscar certezas, mas plenitude. Não evitar a queda, mas aprender a voar no meio dela. É aqui que o conceito de eterno retorno se conecta à arte. Se sua vida fosse uma obra apresentada infinitamente em um palco cósmico, você teria orgulho de mostrá-la? Ou sentiria vergonha? Essa pergunta não é metafísica, é estética. É sobre estilo de vida. Nietzsche nos pede para viver de modo que, se a eternidade nos espelhasse, ainda assim pudéssemos aplaudir nossa própria peça. Isso não significa não errar,
mas errar com grandeza. Não significa não sofrer, mas sofrer de forma tão intensa que até a dor se torne digna. O eterno retorno é uma forma de medida estética. Sua vida é bela o suficiente para ser eterna? Nietzsche também nos alerta sobre a tentação do conformismo. Quando o mundo nos oferece caminhos já pavimentados, seguros, previsíveis, a tentação é seguir por eles para evitar riscos. Mas ele nos provoca. Qual o preço de nunca arriscar? O preço é nunca viver de fato. O conformismo nos dá estabilidade, mas rouba a chama. A alma se acomoda, mas também adoece. Nietzsche nos empurra para fora do conforto, porque sabe que é apenas no risco que o verdadeiro poder interior desperta. É preciso caminhar no fio da navalha, sentir o vento do perigo, enfrentar a queda possível. Só assim descobrimos o que realmente somos. Essa filosofia é radical, porque exige que cada um seja artista de si mesmo. Não existe manual, não existe receita, não existe certeza. Só existe o ato de criar a cada instante algo novo. A vida, para Nietzsche, não é algo a ser suportado, é algo a ser inventado. Mas a invenção só acontece quando paramos de repetir fórmulas herdadas e começamos a nos ouvir de verdade. É nesse ponto que Nietzsche toca a espiritualidade profunda. Quando ele diz, torne-se quem você é, não está dizendo para seguir caprichos superficiais, mas para mergulhar fundo até encontrar o núcleo autêntico que só você pode expressar. Esse tornar-se quem você é um processo sem fim, porque quem você é hoje não é quem você será amanhã. A cada etapa, novas camadas são reveladas, novos abismos são cruzados, novas danças são inventadas. É como se a alma fosse um labirinto em constante movimento. E cada vez que pensamos ter chegado ao centro, uma nova porta se abre. Nietzsche nos pede para não resistirmos a esse movimento, mas para nos entregarmos a ele. É a entrega ativa, a aceitação criativa, o sim incondicional ao fluxo da vida. E esse sim não é fraqueza, é a maior forma de poder. Nietzsche compreendia que a dor não pode ser evitada, mas ela pode ser transformada. Quando resistimos à dor, ela nos quebra. Quando a acolhemos, ela nos fortalece. Essa é a transmutação alquímica do sofrimento em potência. Cada lágrima pode ser uma semente. Cada perda pode ser um impulso de criação. O homem que aprende a fazer isso se aproxima do arquétipo do super-homem, porque já não é escravo das circunstâncias. Ele não nega a dor, mas a incorpora em sua dança. Ele não rejeita a noite, mas a ilumina com o próprio fogo. E ao fazer isso, ele descobre uma liberdade que nenhum poder externo pode conceder. Nietzsche nos lembra constantemente que viver é perigoso. Mas é justamente no perigo que encontramos sentido. Quem busca apenas segurança perde a vida enquanto ainda respira. Quem aceita o risco encontra uma intensidade que vale por 1000 existências. Essa intensidade não se mede em anos, mas em profundidade. É melhor viver um instante em plenitude do que uma vida inteira em meia-luz. Essa é a ousadia que Nietzsche queria despertar. A coragem de viver como se cada momento fosse eterno, como se cada gesto fosse um selo na eternidade. Porque, de certa forma, é exatamente isso que acontece. Ao mergulhar em Nietzsche, percebemos que ele não queria destruir a esperança, mas purificá-la. Ele não queria matar o sagrado, mas libertá-lo das correntes. Ele não queria extinguir o sentido, mas criá-lo novamente a partir da força criadora de cada indivíduo. Sua filosofia não é niilismo estéril, é niilismo como portal. É a chance de, diante do nada, descobrir o tudo. É a oportunidade de transformar o vazio em espaço fértil, onde novos mundos podem nascer. Essa visão exige coragem, mas também dá poder. O poder de ser criador em um universo que parecia deserto. E no final, Nietzsche nos devolve sempre a mesma pergunta. Você tem coragem de dizer sim à vida inteira? Não apenas às partes bonitas, mas ao todo?
Tem coragem de amar até o destino que não escolheu? Tem coragem de dançar com o caos, rir no meio da dor, criar no meio da ruína? Essa é a verdadeira prova. Não há respostas prontas, não há garantias. Só há a chance de transformar cada instante em obra de arte. E talvez seja isso que Nietzsche quis deixar como legado. Não um sistema, mas um chamado para viver de forma tão intensa, tão autêntica, tão criadora, que até o abismo tenha que aplaudir. Nietzsche é como um cometa que atravessa a noite escura do pensamento humano, incendiando céus que antes pareciam imutáveis. Ele não trouxe respostas, trouxe incêndios. E diante desses incêndios, você pode escolher correr em busca de refúgio, ou pode se aquecer na chama e se deixar transformar por ela. Essa escolha é íntima, ninguém pode fazer por você. Mas uma vez que você escolhe permanecer diante do fogo, descobre que ele não queima para destruir, mas para purificar. É o fogo alquímico que consome máscaras e deixa apenas a essência, nua, bruta, vibrante, pronta para dançar com a própria eternidade. É nesse fogo que o conceito de vontade de poder ganha outra dimensão. Não é apenas impulso de dominar, mas o próprio pulso cósmico da vida querendo expandir-se, afirmando-se em cada átomo, em cada gesto, em cada respiração. É a energia que não aceita estagnação, que exige movimento, que pede criação. A vontade de poder é o sangue invisível que corre pelo universo, e o homem que aprende a ouvir esse fluxo descobre que não precisa mais de justificativas externas. Ele se torna condutor da própria energia, um criador de mundos internos, que inevitavelmente ressoam no mundo externo. Essa é a vibração do super-homem. Um homem que deixou de ser reativo e passou a ser fonte. Mas o caminho para se tornar fonte passa pelo abismo. E aqui está uma das maiores lições de Nietzsche. O abismo não é inimigo, é mestre. Quem ousa contemplá-lo, sem desviar os olhos, percebe que ele não é vazio absoluto, mas espelho. O abismo reflete de volta aquilo que você ainda não aceitou em si. É por isso que tantos fogem, porque não suportam ver o reflexo cru de sua própria sombra. Mas quem permanece, quem sustenta o olhar, começa a descobrir que dentro do aparente nada existe um campo fértil. O abismo não é ausência, é possibilidade. É a tela negra onde você pode pintar o inédito. A coragem de olhar o abismo é também a coragem de enfrentar a solidão essencial. Nietzsche sabia que o verdadeiro criador caminha só, não porque despreze os outros, mas porque o lugar onde pisa ainda não foi mapeado. Ele não encontra multidões, encontra silêncio. E nesse silêncio, ele precisa confiar em sua própria chama. Essa solidão não é castigo, é iniciação. É a travessia do deserto onde a alma se descobre inteira. Sem essa travessia, ninguém chega à grandeza, porque o rebanho conforta, mas também adormece. A solidão dói, mas desperta. O despertar nietzschiano é como uma queda e um voo ao mesmo tempo. Queda, porque todas as estruturas seguras desmoronam. Voo, porque desse colapso nasce uma liberdade inédita. O homem que já não depende de certezas externas é livre como o vento. Ele não precisa de aprovação, não precisa de dogma, não precisa de muros. Ele dança sobre o caos e transforma cada instante em criação. Essa é a estética da existência nietzschiana. Viver como arte, não como obrigação. Criar como quem respira, não como quem busca aplausos. Ser como quem arde, não como quem se acomoda. Nietzsche entendia que o grande inimigo do homem não é a dor, mas o ressentimento. A dor é inevitável, mas o ressentimento é escolha. O ressentimento nasce quando a vida é negada, quando o sim é transformado em não, quando a potência é mutilada. É um veneno lento que corrói a alma e transforma a grandeza em rancor. Libertar-se do ressentimento é talvez a maior de todas as revoluções, porque aquele que consegue olhar para sua história, inclusive para as feridas, e ainda assim dizer, sim, eu amo, já não é mais escravo.
ele se torna criador. Ele transforma o que o feriu em combustível para sua dança. É por isso que Nietzsche fala do amor fati, o amor ao destino. Amar não apenas o que escolhemos, mas também o que nos foi dado. Amar até mesmo a dor, porque sem ela não haveria crescimento. Amar até mesmo a queda, porque sem ela não haveria voo. O amor fati é o sim mais radical que um ser humano pode pronunciar. É a afirmação incondicional da vida em todas as suas formas. Quem pratica esse amor deixa de buscar justificativas e começa a viver como celebração. Cada instante se torna digno, porque cada instante é eterno em sua singularidade. O eterno retorno é a metáfora suprema dessa celebração. Imagine que cada momento que você vive retornará infinitamente. Isso não é condenação, é convite. Convite para viver de modo tão autêntico, tão intenso, tão pleno, que você possa desejar sua vida de novo e de novo, sem arrependimentos. Não é sobre perfeição, é sobre inteireza. A pergunta nietzschiana é: você vive de tal forma que poderia amar até mesmo sua repetição eterna? Se a resposta é não, então é hora de transformar. O eterno retorno é um teste, mas também é uma oportunidade, a oportunidade de criar uma vida digna da eternidade. Nietzsche nos convida a romper com a moral de rebanho. Essa moral diz: seja como todos, não se destaque, não questione. Ela domestica, adestra, enfraquece. Mas Nietzsche pede: crie sua própria lei. Não uma lei que destrói, mas uma lei que nasce de dentro, que reflete sua chama única. Esse é o caminho da integridade radical. E é também o caminho da solidão criadora, porque poucos entenderão. Mas quem escolhe esse caminho encontra uma liberdade que o rebanho nunca conhecerá. É o preço da grandeza, incompreensão, às vezes rejeição, mas também a glória silenciosa de viver fiel a si mesmo. No fundo, Nietzsche queria devolver ao homem a capacidade de criar valores. Ele queria que cada indivíduo se tornasse legislador de sua própria existência, artista de sua própria moral, poeta de sua própria vida. Esse é o super-homem. Não alguém superior aos outros, mas alguém superior ao seu próprio passado, capaz de se recriar infinitamente. O super-homem é o ser humano que não se prende a moldes, que não repete fórmulas, que inventa sua dança a cada dia. Ele não espera a salvação, ele se salva criando. Ele não busca sentido, ele dá sentido. Ele é fonte, não rio. Essa fonte só nasce quando aceitamos a união de Apolo e Dionísio. Apolo nos dá forma, clareza, medida. Dionísio nos dá êxtase, desordem, excesso. Separados, eles mutilam. Juntos, eles criam. Nietzsche viu na tragédia grega essa união perfeita. A vida celebrada em sua beleza e em sua dor. Ser trágico para Nietzsche não é ser pessimista, é ser inteiro. É dizer sim até a dor, porque até a dor participa da dança. Essa é a estética suprema, viver como obra trágica, não para escapar da dor, mas para torná-la digna, bela, significativa. O homem trágico é aquele que pode rir e chorar ao mesmo tempo, sem negar nenhum dos dois. E rir para Nietzsche é sinal de sabedoria. Não o riso superficial, mas o riso profundo, aquele que nasce do reconhecimento da vida em toda a sua contradição. O riso é o sim do corpo. É a resposta dionisíaca que dissolve o peso e transforma o fardo em dança. O super-homem sabe rir do próprio destino, sabe rir de si mesmo, sabe rir do abismo. Esse riso não é escárnio, é celebração. É a prova de que nada pode aprisionar aquele que aprendeu a dançar. Porque a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em ser capaz de rir até mesmo do que não pode controlar. Nietzsche também sabia que a linguagem falha diante da grandeza da vida. É por isso que escreveu em aforismos, em fragmentos, em metáforas. Ele não queria encerrar a vida em sistemas, queria abrir janelas. Cada aforismo é uma centelha, não um dogma. Cada metáfora é uma chave, não uma prisão.
Ler Nietzsche é ser desafiado a pensar por si, a não se acomodar em suas palavras, mas a atravessá-las. É como ouvir uma música que pede improviso. Ele dá o tema, você cria a melodia. A filosofia se torna dança, não manual. E nessa dança, cada um precisa encontrar seus próprios passos. O impacto disso é devastador e libertador ao mesmo tempo. Devastador, porque destrói as falsas certezas. Libertador, porque devolve o poder de criar. O homem que atravessa Nietzsche nunca mais será o mesmo. Ele perde a inocência de quem acreditava em verdades prontas, mas ganha a força de quem descobre que pode inventar. É uma iniciação. Nietzsche não é filósofo para iniciantes. Ele é filósofo para iniciados. Não no sentido de erudição, mas no sentido de coragem. Só quem tem coragem de atravessar o abismo pode realmente entendê-lo. Essa travessia não tem fim, porque cada vez que você acha que chegou, descobre outro horizonte. Nietzsche não oferece conclusão, oferece movimento. Ele não fecha portas, abre labirintos. Ele não dá respostas, dá chaves. O caminho nietzschiano é espiral. Você passa pelo mesmo ponto, mas sempre em outro nível. Cada leitura revela algo novo. Cada reflexão acende outra chama. É filosofia viva, não teoria morta. É fogo eterno, não cinza. E esse fogo, uma vez aceso, nunca mais se apaga. Nietzsche é perigoso porque nos devolve a nós mesmos. Ele arranca os véus, quebra as ilusões, silencia as desculpas. Ele nos deixa diante de nós, sem escudo. E nesse encontro cru, descobrimos que somos maiores do que imaginávamos, mas também mais frágeis. É esse choque que transforma. O homem que se encontra consigo mesmo nunca mais aceita viver como antes. Ele precisa criar, precisa transmutar, precisa dançar. E essa dança é o sim supremo, o sim que ecoa no cosmos e transforma até o abismo em palco. Nietzsche é como um terremoto silencioso que primeiro parece abalar apenas ideias, mas logo percebemos que ele mexe com o próprio chão onde pisamos. Há uma desconstrução inevitável. Valores, crenças, até mesmo a sensação de quem você é, começa a se dissolver diante de suas palavras. Esse abalo não é destruição cega, é abertura. Ele tira a máscara da vida para que possamos vê-la em carne viva, pulsando. E nesse contato direto, sem anestesia, sem filtro, a alma descobre uma nova intensidade. O chão se move, mas não para nos derrubar, e sim para nos ensinar a caminhar sem depender de bases fixas. É no movimento que surge a verdadeira estabilidade. A filosofia de Nietzsche não é apenas teoria, ela é prática de transformação. Ele não pede que você memorize conceitos, mas que os incorpore como quem respira. Quando diz, torne-se quem você é, ele está lançando um desafio direto ao coração. Pare de viver como cópia. Pare de se esconder em papéis herdados. Pare de sufocar sua potência em nome de agradar. A ordem é clara. Desfaça o molde e recrie-se. Isso exige desapego, porque toda recriação envolve morte. Morte de quem você pensava ser. Morte de velhas identidades. Morte de narrativas que já não sustentam sua chama. Mas é nessa morte que nasce a vida verdadeira. O renascimento do ser autêntico. Esse renascimento é descrito por Nietzsche em símbolos: o camelo que carrega fardos, o leão que ruge contra as correntes, a criança que cria novos mundos. Esses estágios não são apenas metáforas, são realidades interiores que podemos sentir em nós. Quantas vezes carregamos pesos que não são nossos, repetindo obrigações sem sentido? Quantas vezes rugimos contra essas correntes, desejando libertação? E quantas vezes, raramente, conseguimos brincar como crianças, inventando de novo o que parecia fixo? O processo de se tornar além do homem é esse movimento entre morte e renascimento contínuos, até que a criação se torne natural como o riso de uma criança. Nietzsche nos ensina que a verdadeira liberdade não está em negar limites, mas em dançar com eles.
A vida sempre trará fronteiras, dores, obstáculos. O que diferencia o criador do ressentido é a forma como reage a essas barreiras. O ressentido se envenena, culpa, se paralisa. O criador transforma o obstáculo em matéria-prima, em impulso. Ele não nega a pedra no caminho, ele a esculpe em forma de obra. É essa atitude que faz da vida uma arte. Cada limite pode ser moldado em beleza, se houver coragem de olhar além da frustração inicial e enxergar ali uma possibilidade. O super-homem é esse escultor silencioso. Essa escultura exige algo raro: amor ao destino. Amor fati. Não apenas aceitar o que aconteceu, mas amar. Amar, inclusive, aquilo que partiu seu coração. Amar, inclusive, o erro que parecia imperdoável. Amar, inclusive, a perda que parecia insuportável. Porque cada fragmento do destino é fio que tece o todo. Se arrancarmos os fios que nos desagradam, o tecido se desfaz. Mas se amamos até os fios escuros, percebemos que são eles que dão profundidade à tapeçaria. Amar o destino é aprender a ver beleza até mesmo onde parecia haver apenas caos. É olhar para a própria história e dizer: sim, eu quero tudo de novo. Essa afirmação radical nos devolve ao eterno retorno. Viver de tal forma que possamos desejar que cada instante se repita infinitamente. Não como maldição, mas como celebração. Se você não pode amar sua vida o bastante para desejá-la eternamente, então talvez não esteja vivendo com autenticidade. O eterno retorno é espelho. Ele nos obriga a encarar o modo como estamos vivendo agora. Estamos vivendo de forma tão intensa, tão honesta, tão criadora, que poderíamos desejar repetir cada momento? Ou estamos apenas sobrevivendo, esperando que algo mude sem nunca movermos o coração? Essa pergunta é o portal para uma vida mais plena. Nietzsche queria almas que ousassem. Almas que não temessem a queda, porque sabiam que da queda nasce o voo. O medo da dor é o que nos mantém presos ao rebanho, à mediocridade, às repetições. Mas aquele que ousa arriscar, ousa amar a vida inteira, descobre uma força que antes parecia impossível. É como atravessar um rio em correnteza. A água arrasta, assusta, mas quando aprendemos a nadar com o fluxo, percebemos que a corrente é aliada. A dor se transforma em impulso, o caos se transforma em dança, o risco se transforma em força. Esse é o segredo do além do homem: transformar medo em potência. E se a vida é tragédia, Nietzsche nos ensina a dançar com ela. A tragédia não é fracasso, é totalidade. É olhar para a existência em toda a sua beleza e em toda a sua dor, e ainda assim dizer: eu celebro. Os gregos sabiam disso e Nietzsche aprendeu com eles. Dionísio e Apolo se encontram na tragédia, e nós somos chamados a unir forma e êxtase em nossa própria vida. Viver apenas em Apolo, racional, é viver engessado. Viver apenas em Dionísio, em excesso, é se perder. Mas quando ambos se encontram, surge a verdadeira arte de viver. Surge a vida como espetáculo digno de ser repetido eternamente. Nietzsche também nos provoca a rir. Rir do abismo, rir de si mesmo, rir até da dor. Não o riso superficial que esconde, mas o riso profundo que revela. Esse riso é libertação porque dissolve o peso, transforma a tragédia em dança. O super-homem sabe rir porque não teme a queda, porque entende que até o erro faz parte da obra. O riso é a aceitação dionisíaca, é a celebração do caos, e quando aprendemos a rir dessa forma, nos tornamos intocáveis. Nada pode nos aprisionar, porque até o que parecia prisão se torna jogo. Esse é o riso divino que Nietzsche queria despertar. Mas talvez o mais desafiador em Nietzsche seja o convite à criação constante. Nada é fixo. Não há verdades eternas para se apoiar. Há apenas o fluxo. E no fluxo, cada instante pede uma nova criação. Isso é assustador, porque nos tira a segurança de um chão sólido. Mas também é libertador, porque nos dá a chance de reinventar tudo a cada momento.
A vida se torna improviso, como jazz. Não seguimos partituras, criamos notas, não repetimos melodias, inventamos canções. Essa é a música da existência nietzschiana. Sempre nova, sempre arriscada, sempre única. Essa unicidade é o oposto da moral de rebanho. O rebanho vive copiando, repetindo, imitando. O Criador vive inventando. Ele não busca aprovação, porque sabe que sua dança é incompreensível para muitos. Mas ele dança mesmo assim, porque sabe que sua fidelidade a si mesmo é a única forma de honrar a vida. Esse é o destino do além do homem. Ser incompreendido, talvez rejeitado, mas profundamente autêntico. A solidão não é fraqueza, é consagração. Porque é na solidão que ouvimos nossa própria música, e quem ouve sua própria música não pode mais viver em silêncio. Nietzsche nos mostra que a vida não precisa de sentido dado, porque ela mesma é sentido. Cada instante é pleno por si só. Buscar justificativas fora é desviar do essencial. O sentido não está em um além, está no agora. Está no modo como vivemos, na intensidade com que respiramos, na autenticidade com que nos entregamos. Essa visão nos liberta das correntes de esperar por algo maior. O maior já está aqui, este momento. A eternidade não está no futuro, está em cada instante vivido em plenitude. Esse é o segredo do eterno retorno. Cada agora é infinito, e nesse infinito descobrimos que somos artistas. Cada gesto é pincelada, cada palavra é cor, cada escolha é traço. Nossa vida é tela e nós somos pintores. Não há obra-prima pronta, só o processo contínuo de pintar e repintar. O super-homem é aquele que não teme borrar, porque sabe que o borrão pode virar beleza. Ele não busca perfeição estática, busca criação viva. E é essa criação que transforma sua vida em arte. Não arte para ser exibida, mas arte para ser vivida. Arte como respiração, arte como destino. Nietzsche não queria seguidores, queria criadores. Ele não queria discípulos repetindo suas palavras. Queria homens e mulheres dançando com sua própria chama. Ele sabia que seria incompreendido, sabia que seria acusado de destruição, mas também sabia que sua filosofia era semente, não fruto. E essa semente só germina em quem tem coragem de atravessar o deserto. Só floresce em quem aceita a solidão. Só dá frutos em quem diz sim a vida inteira. A filosofia nietzschiana é um jardim selvagem, não um manual de regras. Cada um que entra precisa plantar sua própria árvore. Esse jardim é perigoso porque não há trilhas prontas. Mas é também fértil, porque cada passo cria caminho. A vida deixa de ser repetição e se torna aventura. Não sabemos para onde vamos, mas sabemos que estamos vivos. Essa vitalidade é o verdadeiro tesouro. Nietzsche nos lembra que a vida não precisa ser explicada, precisa ser vivida. E viver é arriscar, é criar, é amar o destino. Essa é a espiritualidade nietzschiana. Não rezar por outro mundo, mas celebrar este. Não buscar fuga, mas mergulhar. Não esperar eternidade, mas criar eternidade em cada segundo. E quando finalmente compreendemos isso, percebemos que Nietzsche não é apenas filósofo, é iniciador. Ele abre portais. Ele nos conduz por labirintos para que descubramos nossa própria saída. Ele não aponta o caminho, ele nos entrega o fogo. E cabe a nós decidir. Usaremos esse fogo para iluminar ou para fugir? O convite está lançado. A travessia é nossa. Nietzsche é, em essência, um alquimista da consciência. Sua obra parece escrita com martelo, mas na verdade é lapidação. Ele quebra ídolos porque sabe que a matéria bruta precisa ser reduzida a cinzas antes de se transformar em ouro. É o processo alquímico do Nigredo. A noite escura da alma, onde tudo se desintegra, onde as certezas apodrecem, onde as máscaras são queimadas no fogo da lucidez. Muitos fogem desse estágio, porque nele a vida parece sem chão. Mas quem ousa permanecer nesse vazio, descobre que o nada não é desespero, é o ventre fértil de onde nasce a criação.
Nesse ponto, Nietzsche se aproxima dos antigos mestres herméticos, mesmo sem citar seus nomes. Quando ele fala da necessidade de destruir valores herdados, ele está convocando o discípulo a abandonar a prima matéria, aquela massa informe de crenças, dogmas e condicionamentos. É preciso desmanchar o ego, quebrar as imagens que construímos de nós mesmos e do mundo. Só assim a alma se torna flexível o suficiente para ser moldada. Sem esse colapso inicial, não há possibilidade de nova vida. É por isso que Nietzsche não oferece consolo. Ele oferece dinamite porque apenas a explosão abre espaço para o novo templo. Após o nigredo, surge o albedo, a purificação. Nietzsche descreve esse processo nas figuras simbólicas do camelo e do leão. O camelo é o ser que carrega fardos, que suporta peso, que vive de obrigações. É a alma ainda presa ao branco apagado da submissão. Mas quando esse branco se converte em chama, o leão desperta. O leão ruge contra as correntes, contra os tu deves que sufocam o ser. É a consciência que recusa carregar pesos que não lhe pertencem. O albedo nietzschiano é esse momento de libertação, quando a alma se purifica de tudo que é imposto, mas ainda não cria. É transição, é limpeza, é o segundo fogo. Mas Nietzsche não para no leão. Ele aponta para a criança, e aí temos o rubedo, a unificação, a cor vermelha da obra alquímica, a plenitude da criação. A criança não carrega pesos, não ruge contra ninguém. Ela cria por pura inocência. Esse é o ponto máximo do processo, quando o ser, já purificado, encontra o riso, o jogo, a espontaneidade. A criança simboliza a reconciliação da alma com a vida, não como submissão, mas como dança. Aqui Nietzsche toca um segredo profundo. Só podemos criar de verdade quando deixamos de lutar contra a vida. A criança dionisíaca é a vitória da inocência sobre o ressentimento. É interessante perceber que, embora Nietzsche rejeite o cristianismo institucional, sua filosofia guarda uma dimensão mística muito próxima da experiência crística interior. Cristo dizia: "Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus." Nietzsche, sem citar, ecoa o mesmo princípio. O além do homem é aquele que volta à infância espiritual, mas não à infantilidade. É uma infância depois da maturidade, depois da dor, depois da purificação. A criança nietzschiana não é ingênua, é sábia. É o sábio que sorri, porque aprendeu a amar o destino inteiro. Esse é o verdadeiro rubedo, tornar-se criança após atravessar a morte. Outro ponto que se alinha ao hermetismo é o conceito de eterno retorno. Ele não é apenas um experimento mental, mas uma iniciação cósmica. Perguntar-se se desejaria viver a mesma vida infinitamente é confrontar-se com a eternidade agora. É o juízo último, porque não há tribunal além desse instante. Se você pode dizer sim ao que viveu e ao que vive, então já está no centro da eternidade. Essa é a alquimia final, transformar o tempo linear em tempo sagrado, transformar o instante em infinito. O eterno retorno é a pedra filosofal nietzschiana, e só quem a toca entende o que significa transmutar chumbo em ouro. Nietzsche também fala do além do homem como aquele que cria valores. Aqui há uma ponte com a tradição gnóstica. O gnóstico não aceita as leis impostas pelo demiurgo. Ele descobre dentro de si a centelha divina e cria a partir dela. Da mesma forma, o além do homem nietzschiano não recebe valores prontos. Ele se torna legislador de si mesmo. Essa criação é perigosa, porque significa viver sem garantias, mas é também divina, porque é o gesto do Criador. O super-homem é o artista da existência que escreve sua lei como quem compõe uma sinfonia. E é nesse gesto que ele toca a eternidade. É preciso notar que Nietzsche nunca quis ser guia espiritual no sentido tradicional. Ele não entrega respostas prontas, porque respostas prontas são muletas. Ele entrega perguntas explosivas, porque só a pergunta mantém a alma desperta. Essa pedagogia é profundamente iniciática.
O mestre verdadeiro não dá caminho, mostra o abismo. Ele obriga o discípulo a saltar, porque sabe que é no salto que as asas nascem. Nietzsche é esse mestre paradoxal. Ao mesmo tempo destrói e cria, expulsa e inicia, fere e cura. Sua filosofia é espada e bálsamo ao mesmo tempo, e só quem permanece até o fim entende que a ferida era o remédio. A crítica de Nietzsche à moral é, no fundo, um chamado à autenticidade espiritual. Ele não rejeita a ética, rejeita a mentira. A moral do rebanho cria ressentimento, porque sufoca o instinto criador. O além do homem não vive sem ética, mas sua ética não é herdada, é criada. Isso exige um grau de responsabilidade radical. Não podemos culpar ninguém por nossas escolhas, porque somos autores de cada gesto. Essa é a maturidade espiritual que Nietzsche exige. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é assumir a autoria da própria vida. Isso é pesado, mas é o único caminho para a grandeza. Nietzsche também compreendia a importância do corpo na experiência espiritual. Diferente de tradições que desvalorizam a carne, ele celebrava o corpo como palco da vida. O espírito nietzschiano não é etéreo, é encarnado. Ele pede que sintamos, que dancemos, que experimentemos a vida em todas as suas dimensões. Essa visão é profundamente dionisíaca e profundamente encarnatória. Não se trata de negar a dor, mas de habitá-la. Não se trata de buscar paraísos futuros, mas de criar paraíso na terra. Essa espiritualidade da carne é o que torna Nietzsche tão escandaloso e, ao mesmo tempo, tão verdadeiro. No fundo, Nietzsche nos ensina uma espiritualidade sem dogma. Ele não oferece templo externo, mas convida a transformar a própria vida em templo. Cada gesto pode ser oração, cada criação pode ser ritual, cada instante pode ser eternidade. Esse é o segredo que tantos perderam ao reduzir a espiritualidade a fórmulas. Ela não está fora, está dentro. E Nietzsche, ao destruir, queria apenas que redescobríssemos esse dentro. Ele queria que abandonássemos o consolo barato para encontrar o sagrado na própria terra, no próprio sangue, na própria dor. Essa é a espiritualidade mais radical, amar a vida como ela é. Nietzsche não escreveu apenas para o seu tempo. Ele lançou sementes para o porvir, como se tivesse ouvido nos corredores da eternidade os rumores do que estava prestes a nascer. Sua voz não era só filosófica, era profética. Ao falar do além do homem, ele não descrevia um ser distante, mas antecipava um movimento da própria consciência humana. Ele enxergou que a civilização, sustentada em muletas morais, caminhava para a exaustão. E quando esse colapso chegasse, apenas aqueles que tivessem coragem de criar novos valores sobreviveriam espiritualmente. Nietzsche não falava de uma utopia, falava de uma necessidade. Se observarmos a história, veremos que sua visão já começou a se cumprir. O século XX foi a prova de que os velhos deuses já não sustentavam mais nada. Guerras, crises, revoluções, tudo desmoronou diante dos olhos da humanidade. A morte de Deus não foi apenas uma frase, foi o diagnóstico de uma era. O divino institucionalizado havia perdido a força. Nietzsche previu esse vazio e o anunciou com a dureza de quem sabia que poucos suportariam a revelação, porque diante da morte de Deus, o homem poderia escolher dois caminhos: afundar no niilismo ou se erguer como criador. Esse é o ponto decisivo. O além do homem é, portanto, o remédio para o niilismo. Quando tudo perde sentido, a alma precisa aprender a criar sentido. Mas essa criação não é um capricho individual, é um ato cósmico. O ser que cria valores participa do próprio movimento do universo, que é criação constante. É como se Nietzsche dissesse: se Deus está morto, então agora é você quem deve ser o Criador. Essa tarefa é tremenda, porque obriga cada um a se tornar legislador da própria existência, mas também é libertadora, porque devolve ao humano sua dignidade esquecida. O além do homem é o ser que se torna artista da vida.
Ao mesmo tempo, Nietzsche sabia que o caminho seria perigoso. O abismo do niilismo não perdoa os fracos. Quem não cria sucumbe. Quem não assume sua força será engolido pela ausência de sentido. Por isso, sua filosofia é tão dura. Ele queria preparar guerreiros espirituais, não devotos obedientes. O martelo com que ele escrevia era treinamento, era iniciação, era provação. Ele feriu consciências porque sabia que apenas os feridos de morte podem renascer. Seu papel não era oferecer consolo, era acender um fogo. E esse fogo ainda arde, ainda hoje, para aqueles que ousam se aproximar. Nietzsche também via que o além do homem não seria uma conquista coletiva imediata. Ele seria sempre exceção, sempre minoria, sempre centelha. Não haveria uma massa de super-homens, mas indivíduos raros que ousariam ultrapassar a linha. Por isso, sua obra não foi escrita para todos, mas para poucos. Ele mesmo dizia: escrevo para os espíritos que ainda não nasceram. Essa é a marca do profeta. Falar para gerações futuras, mesmo que os contemporâneos zombem ou não entendam. O além do homem é destino, mas só será alcançado por aqueles que tiverem coragem de atravessar o deserto do niilismo. E aqui se abre uma dimensão quase apocalíptica. O niilismo, para Nietzsche, não era apenas uma crise pessoal, mas uma crise histórica. Ele sabia que a cultura ocidental, sustentada por valores herdados do cristianismo e da metafísica platônica, iria ruir. Quando essa ruína chegasse, haveria duas opções: decadência ou superação. O niilismo passivo levaria à decadência, ao vazio, ao consumo sem alma. O niilismo ativo, por outro lado, seria a passagem para o além do homem. Essa visão é Apocalipse no sentido original da palavra. Revelação. Nietzsche revelou a crise antes que ela acontecesse. O além do homem é, então, um chamado iniciático. Ele não é dado de fora, não é alcançado por fórmulas. Ele nasce da coragem de atravessar o nada e, ainda assim, afirmar a vida. É preciso morrer para os valores herdados, morrer para os deuses mortos, morrer para as ilusões. E dessa morte surge a criança criadora. Esse processo é doloroso, mas é inevitável. Cada um precisa atravessar seu próprio calvário, não para ser crucificado, mas para ressuscitar em uma forma mais elevada. Nietzsche, ao falar do além do homem, falava de ressurreição sem dogma, de vida eterna sem céu futuro, de eternidade vivida agora. Mas como se reconhece o além do homem? Não por títulos, não por poder externo, não por riqueza. Ele se reconhece pela intensidade com que vive. Sua vida é criação, sua existência é arte. Ele não foge da dor, mas a transforma em força. Ele não teme o destino, mas o abraça como amante. Ele não busca aprovação, porque sua medida não é externa. O além do homem é soberano de si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro o rejeita. Ele é criança, leão e criador ao mesmo tempo. E sua presença incomoda, porque mostra ao rebanho que outra forma de vida é possível. Nietzsche, nesse sentido, não é apenas filósofo, é profeta de uma nova humanidade. Ele nos mostra que não há retorno ao passado, que não podemos mais viver dos restos de valores mortos. É preciso criar novos deuses, novos símbolos, novas linguagens. Essa criação não é apenas cultural, é espiritual, porque os símbolos são o alimento da alma. Sem eles, adoecemos. O além do homem é aquele que gera novos mitos, não como fábulas, mas como forças vivas. Ele compreende que o humano precisa de narrativas que sustentem sua grandeza. E por isso, ele se torna poeta da existência. No coração dessa profecia está o eterno retorno. Ele não é só um pensamento, é uma iniciação. Perguntar-se se deseja viver a mesma vida infinitamente é encarar a eternidade face a face. É uma pergunta que pesa como juízo final. Mas aquele que responde sim já alcançou o além do homem, porque afirmar a vida inteira, com suas dores e alegrias, é amar a vida como ela é. Esse amor é o auge da espiritualidade nietzschiana.
o amor fati. Amar o destino é o verdadeiro sacramento, e o eterno retorno é o altar onde esse sacramento é celebrado em silêncio dentro da própria alma. O além do homem não é apenas uma ideia filosófica, ele é um processo alquímico que se desenrola dentro da alma. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, Nietzsche nos convoca a transformar a densidade da existência em brilho, em potência. Mas essa transmutação não acontece sem fogo. O fogo é a dor, o fogo é o caos, o fogo é a solidão de quem caminha fora do rebanho. O homem comum foge do fogo, teme a dissolução. Mas o buscador do além do homem entra nele voluntariamente, porque sabe que apenas no calor da forja nasce a forma nova. O niilismo é esse forno ardente, e o espírito que o suporta é moldado como espada. Nietzsche compreendia que a maior parte das pessoas busca consolo e segurança, mas o além do homem nasce do desconforto, do deserto, do colapso das certezas. A maioria vive de verdades herdadas, dogmas prontos, valores reciclados. O Criador precisa quebrar tudo isso. É como atravessar uma noite escura sem estrelas, onde cada passo é uma decisão própria. Esse vazio apavora, mas também liberta. Porque, sem muletas, descobre-se a força oculta. É nesse silêncio absoluto que a centelha criadora se acende. O além do homem não nasce do conforto, mas da vertigem. Não devemos confundir o além do homem com poder político ou domínio externo. Ele não é tirano, não é conquistador de territórios, não é senhor de multidões. O verdadeiro campo de batalha é o interior. O além do homem governa a si mesmo com uma soberania que nenhum rei jamais alcançou. Sua vitória não é sobre os outros, mas sobre a própria fraqueza, a própria covardia, a própria tentação do conformismo. Ele ergue-se como um templo vivo, um obelisco solitário no deserto, sustentando em si o testemunho de que a vida pode ser afirmada de outro modo. Seu império é invisível, mas indestrutível. O além do homem é também dançarino. Nietzsche insistia nisso, leveza. Depois de atravessar o peso da morte de Deus e do niilismo, o novo ser não pode carregar-se de amargura. Ele precisa dançar sobre o abismo, rir diante do destino, brincar com o eterno. Essa leveza não é superficialidade, é a expressão suprema da força. Só quem atravessou a dor profunda pode rir verdadeiramente. O riso do além do homem é como música cósmica. Não nega nada, mas transfigura tudo. Ele é artista, porque sabe que a vida não é problema a ser resolvido, mas obra a ser criada. Nietzsche via que o além do homem seria incompreendido. O rebanho o acusaria de arrogância, de loucura, de blasfêmia. E, em certo sentido, teriam razão. Ele rompe com tudo o que o rebanho ama. Mas a acusação revela apenas a incapacidade de compreender outra lógica. O além do homem não busca agradar, não busca aprovação. Ele caminha sozinho, sabendo que a maioria não o seguirá. Essa solidão é sua marca e sua glória. Ele é como a águia que voa acima das tempestades, incomunicável para os que rastejam no vale. Seu silêncio é mais profundo que 1000 sermões. O que o diferencia, no fundo, é a capacidade de dizer sim à vida. O homem comum divide. Aceita o prazer, rejeita a dor. Quer a luz, foge da sombra. O além do homem integra. Ele olha para o sofrimento e o abraça como parte do todo. Ele contempla a morte e a aceita como irmã. Ele não separa os fragmentos, mas dança com a totalidade. Esse sim é o mais radical de todos os atos. É o oposto do niilismo, que diz nada tem sentido. O além do homem responde: tudo é sentido porque tudo é vida. Essa aceitação não é passividade, é criação contínua. Nietzsche nos oferece uma chave: o amor fati, amar o destino. Não apenas suportar, não apenas tolerar, mas amar. O além do homem não vive desejando que as coisas fossem diferentes. Ele transforma cada acontecimento em matéria-prima para sua obra. A dor vira música, a queda vira aprendizado,
A derrota vira mito. Nada é desperdiçado. Esse amor ao destino é a maior das forças, porque anula a reclamação, a vitimização, a nostalgia. Quem ama o destino se torna invencível. Nada o quebra, porque tudo o alimenta. É essa invencibilidade interior que define o além do homem. Mas esse caminho não pode ser trilhado sem coragem. Coragem de estar só, coragem de duvidar, coragem de recriar. Nietzsche sabia que a maioria não ousaria. Por isso, escreveu em tons de revelação e desafio. Seu martelo não foi feito para agradar, mas para despertar. Cada aforismo é um golpe contra a inércia. Ler Nietzsche é sentir-se despido, ferido, desestabilizado, mas é também sentir um chamado secreto, de uma ressonância que ecoa no mais profundo da alma, como se ele dissesse: você também pode ser mais, se ousar. Essa é a fagulha que pode acender o processo. O além do homem é também eterno aprendiz. Ele não se cristaliza em fórmulas, não se fixa em dogmas, não congela em certezas. Sua vida é movimento, devir, transformação. Ele é rio, não lago. Ele é chama, não pedra. O homem comum busca estabilidade. O além do homem busca intensidade. Ele prefere a incerteza criadora à segurança estéril. Ele compreende que viver é arriscar-se continuamente. Essa disposição o torna sempre jovem, sempre novo, sempre renascido. Ele não teme mudar, porque sabe que a mudança é a essência da vida. O niilismo, que para muitos é o fim, para ele é apenas o início. Ele atravessa o nada como quem atravessa um portal. Enquanto o homem comum vê o vazio e desmorona, o além do homem vê o vazio e o toma como tela em branco. Onde não há sentido, ele pinta. Onde não há lei, ele cria. Onde não há caminho, ele abre trilha. Essa é sua grandeza, transformar deserto em jardim, transformar caos em cosmos. Ele é o artista supremo, não porque manipula tintas ou sons, mas porque faz da própria existência sua obra-prima. Nietzsche sabia que o além do homem seria a cura de uma humanidade doente. A doença do homem moderno é o ressentimento, a inveja, o medo da vida. O além do homem não carrega ressentimento, porque não precisa se vingar. Ele cria, e nisso se basta. Ele não olha para trás com rancor, mas para frente com força. Ele não busca nivelar os outros por baixo, mas elevar-se continuamente. Sua saúde é vitalidade. Sua alma é abundância. Ele não precisa diminuir ninguém para ser grande, porque sua grandeza é interna, autossustentada, autoalimentada. A linguagem de Nietzsche é simbólica, quase mítica. O além do homem é criança, é dançarino, é leão, é águia. Esses símbolos não são meras metáforas, são arquétipos que atuam no inconsciente. Eles despertam forças adormecidas. Quando lemos sobre a criança criadora, sentimos em nós a possibilidade de começar de novo. Quando ouvimos sobre o leão, sentimos a fúria da liberdade. Quando vemos a águia, sentimos o chamado da altitude. Nietzsche não nos oferece teorias abstratas, mas imagens vivas que falam diretamente à alma. Ele é filósofo, mas também mago. No fundo, o além do homem é a resposta a uma crise espiritual. O homem moderno perdeu seus deuses, perdeu suas certezas, perdeu suas bússolas. Nietzsche não lamenta essa perda. Ele a celebra, porque só na ausência de guias externos a alma pode descobrir sua própria luz. O além do homem é essa luz. Ele não precisa de mandamentos gravados em pedra, porque sua própria vida é lei. Ele não precisa de céu prometido, porque vive o eterno agora. Ele não precisa de perdão, porque não se culpa, apenas cria. Essa autonomia é perigosa, mas é também a suprema liberdade. O eterno retorno é o teste supremo. Perguntar-se se aceitaria viver a mesma vida infinitamente é confrontar a eternidade. O homem comum treme diante dessa ideia. Viver de novo suas dores, seus fracassos, suas humilhações? Mas o além do homem responde com um sim, triunfante.
Ele não rejeita nada do que viveu, porque tudo faz parte de sua obra. Esse sim é como um selo de fogo que autentica sua existência. Quem diz sim ao eterno retorno já não teme nada. Ele já venceu a morte, porque fez da vida seu próprio templo. Nietzsche sabia que poucos suportariam esse peso. A maioria prefere ilusões, preferem respostas fáceis, preferem sistemas prontos. Mas o além do homem é chamado para suportar a verdade nua. E a verdade é que não há garantia, não há destino pronto, não há roteiro escrito. A vida é dever, é fluxo, é risco. Suportar essa vertigem é tarefa para gigantes. Por isso Nietzsche nos chama, não para seguir seus passos, mas para inventar os nossos. Ele não nos dá o caminho, ele nos dá a coragem de andar sem mapa. Essa coragem é o coração do além do homem. O além do homem não é, portanto, uma meta externa. Ele é uma atitude, uma postura, uma respiração diante da existência. Ele está sempre no horizonte, sempre adiante, sempre como desafio. Nunca se chega, porque sempre há mais a criar. Isso significa que o além do homem não é um estado fixo, mas um movimento eterno. Ele é processo, não produto. É caminho, não destino. Essa incompletude é sua força, porque o mantém sempre vivo, sempre ardendo, sempre se reinventando. Enquanto o homem comum busca chegar, o além do homem busca viver. E assim compreendemos que Nietzsche não nos deu respostas, mas chaves. Chaves que abrem portas perigosas, mas também libertadoras. Cada porta é uma queda, mas também um voo. Cada queda é um abismo, mas também uma ascensão. O além do homem é aquele que ousa abrir essas portas, sabendo que pode enlouquecer, sabendo que pode perder tudo, mas confiando que, no fim, encontrará a si mesmo em uma forma mais elevada. Ele é aventureiro da alma, navegador do caos, conquistador de si, e sua jornada é interminável. O profeta de Hürken nos deixou esse legado. Não se conforme, não se prenda, não se esconda. O além do homem não é para amanhã, não é para depois. Ele é chamado agora. Cada instante é oportunidade de dizer sim, de criar, de dançar, de amar o destino. Cada instante é chance de morrer para a fraqueza e nascer para a força. Esse chamado ecoa em todos nós, ainda que abafado. E quando o ouvimos, algo desperta. O além do homem já está em gestação dentro da humanidade, e talvez em silêncio, cada um de nós carregue esse embrião. O mundo atual é o prenúncio do que Nietzsche já antevia. Um planeta saturado de valores mortos, instituições ocas, líderes sem alma. O homem moderno corre, mas não sabe para onde. Fala, mas não diz nada. Consome, mas não se sacia. Essa condição de vazio é o laboratório onde o além do homem deve nascer. Mas não será um nascimento pacífico. Ele surgirá em meio a ruínas, como uma flor que brota no concreto rachado. Quando todas as ilusões desmoronarem, quando os ídolos digitais e políticos forem destruídos, apenas aqueles que suportarem o abismo poderão emergir. O niilismo global será o terreno fértil de uma nova humanidade. O além do homem não será a maioria. Nietzsche nunca prometeu um novo rebanho. Ele falou de exceções, de raros, de solitários. Essa figura não virá como Messias coletivo, mas como sinal de que o humano ainda pode se superar. Serão indivíduos dispersos, mas conectados por uma mesma chama. Talvez não se conheçam, talvez nunca se encontrem, mas estarão sintonizados numa vibração distinta, como antenas captando a mesma frequência cósmica. Eles caminharão no meio da multidão, mas não pertencerão a ela. Serão estrangeiros em sua própria época, testemunhas vivas do porvir. Nietzsche foi claro: o rebanho sempre odiará aquele que rompe o padrão, e no futuro, esse ódio se intensificará. O além do homem será visto como ameaça, como inimigo da ordem, como blasfemo contra o espírito coletivo. Serão acusados de loucura, arrogância, heresia. Mas essas acusações não os deterão, pois sua fonte de força não é externa. Eles não precisam de aprovação, não precisam de reconhecimento.
Sua bússola é interior, sua lei é íntima. O ataque das massas apenas confirmará sua diferença. Quanto mais perseguidos, mais fortes se tornarão, pois a solidão é o alimento de sua grandeza. O processo não é apenas filosófico, mas também espiritual. O além do homem não é só aquele que pensa diferente, mas aquele que sente diferente. Ele vive uma intensidade que o homem comum não suporta. Sua respiração é mais funda, seu olhar mais profundo, sua escuta mais sagrada. Ele não apenas fala de transformação, ele encarna a transformação. Sua vida se torna um evangelho não escrito, um testemunho silencioso de que é possível viver sem precisar rastejar. Cada gesto seu é semente de futuro, cada palavra é raio que corta as trevas. Ele é carne tornada profecia. O Apocalipse, para Nietzsche, não é o fim do mundo, mas o fim de uma ordem de valores. É a revelação da mentira sobre a qual a civilização foi construída. Quando essa revelação se tornar inevitável, o homem comum entrará em desespero, buscará novos deuses, novos salvadores, novos ídolos, mas todos falharão, porque nenhum poderá devolver o que já morreu. Apenas quem tiver a coragem de não buscar fora, mas dentro, sobreviverá. O além do homem é aquele que atravessa esse apocalipse sem pedir muletas, sem esperar milagres, sem negociar com fantasmas. Ele próprio será o milagre. Há uma dimensão cósmica nisso. Nietzsche compreendeu que a vida não é um acidente, mas uma força que quer expandir-se, intensificar-se, criar. O além do homem é o veículo dessa intensificação. Ele é como uma antena pela qual o universo experimenta a si mesmo em níveis mais altos de consciência. O humano comum vive na superfície, preso a necessidades básicas, a distrações banais. O além do homem mergulha na profundidade, onde o cosmos pulsa dentro dele. Sua existência se torna alquimia entre carne e eternidade, entre instinto e criação. Ele é humano, mas já é mais que humano. E o preço disso é altíssimo. O além do homem deve morrer muitas vezes antes de nascer. Deve abandonar as certezas que lhe deram segurança, deve queimar as pontes que o ligavam ao passado, deve atravessar desertos internos, sem garantias de saída. Essa série de mortes simbólicas o purifica, o fortalece, o prepara. Cada perda abre espaço para uma nova potência. Cada colapso gera um renascimento mais alto. Esse ciclo de destruição e criação é interminável. O além do homem não nasce de uma vez, mas em sucessivas emergências, sempre mais radicais, sempre mais livres. Nietzsche falava do eterno retorno como o critério supremo. Imagine viver sua vida inteira, exatamente igual, infinitas vezes. Quem treme diante dessa ideia ainda está preso ao ressentimento. Mas quem aceita e afirma, esse já é além do homem, porque sua vida é tão plena que merece ser vivida de novo, eternamente. Essa aceitação é como uma coroação invisível. O homem comum teme o destino, o além do homem o ama. Ele não negocia com a realidade, ele a celebra. E esse amor absoluto à existência é o segredo que o torna indestrutível. Quando Nietzsche escreve, ele fala como quem prevê uma aurora. O além do homem é essa aurora, uma nova alvorada para além do humano. Mas auroras sempre nascem após longas noites. A humanidade ainda atravessa sua noite escura. Guerras, crises, pandemias, colapsos, tudo isso é parteira da aurora. O além do homem não virá apesar das crises, mas por causa delas. As trevas são o útero onde a luz é gestada. O desespero da civilização é a prova de que algo maior está por nascer. Mas apenas os fortes em espírito verão o sol nascer. O resto perecerá nas sombras. O além do homem não é perfeição moral. Ele não segue códigos externos, não se encaixa em categorias de bem e mal herdadas. Ele cria seu próprio valor. Isso não significa caos, mas criação. Ele não é moralista, é estético. Sua vida é obra de arte.
O que importa não é obedecer, mas expressar. Seu critério não é aprovação social, mas beleza existencial. Cada ato deve ser digno de ser repetido eternamente. Ele não age por medo de punição ou esperança de recompensa, mas por amor ao próprio ato. Essa é a ética radical que redefine a humanidade. E talvez, no fundo, o além do homem já esteja entre nós. Talvez não como figura histórica única, mas como semente em muitas almas. Pessoas que sentem que não se encaixam, que não suportam as ilusões, que ardem por criar algo novo. Essas sementes ainda sofrem, ainda tropeçam, ainda não sabem nomear sua diferença. Mas são elas o embrião do futuro. Nietzsche plantou as palavras, e agora, séculos depois, essas sementes começam a germinar. A humanidade talvez esteja prestes a testemunhar seu próprio renascimento, não coletivo, mas plural, singular, único em cada um. O desafio é suportar o isolamento. O além do homem não terá multidão que o siga. Sua solidão é inevitável, mas também sagrada. É no silêncio, no afastamento, na distância dos ruídos, que ele se forma. Como profeta no deserto, ele ouve vozes que o rebanho não percebe. Sua sensibilidade é aguda, sua visão é penetrante. Ele vê além das máscaras, além dos discursos, além das promessas. Isso o torna perigoso, porque revela o que todos querem esconder. Mas é justamente essa visão que o torna guia, mesmo que não queira, discípulos. Nietzsche não nos deu um manual, nos deu um martelo. Com ele devemos quebrar ídolos, destruir ilusões, desmontar sistemas mortos. Esse ato destrutivo é necessário para abrir espaço ao criativo. O além do homem não é apenas construtor, é também demolidor. Ele não teme derrubar templos vazios, não teme incendiar convenções. Sua criação exige ruína. Seu novo exige fim. Por isso, o além do homem é sempre figura de ruptura. Ele não melhora o mundo antigo. Ele inaugura outro. E por isso mesmo é tão raro, tão perigoso, tão necessário. O além do homem não é uma utopia. Não é promessa de um futuro distante, mas um chamado ao presente. Cada instante é campo de prova. Cada decisão pode ser afirmativa ou covarde. O além do homem se revela nas pequenas escolhas diárias. Dizer sim à vida, mesmo quando ela dói, criar algo novo, mesmo no desespero, rir diante do abismo, mesmo na escuridão. Ele não é ideal inatingível, é prática viva. Não está além do alcance, mas além da preguiça. Ele exige tudo, mas dá tudo. Só quem ousa arriscar-se totalmente pode tocá-lo. A humanidade hoje se encontra diante do espelho de Nietzsche. Ou escolhe permanecer no rebanho, arrastando-se em valores mortos, ou ousa atravessar o abismo e reinventar-se. Essa escolha não é coletiva, mas individual. Cada um deve decidir se aceita ser animal domesticado ou criador de mundos. Essa é a encruzilhada que define nosso tempo. A crise global é apenas o cenário. O verdadeiro palco é interior. E nesse palco, cada alma precisa responder: estou disposto a morrer para nascer maior? Essa resposta é o limiar do além do homem. O além do homem é perigo e promessa. Perigo para quem vive de certezas, promessa para quem busca intensidade. Ele não oferece conforto, mas sentido. Não oferece segurança, mas liberdade. Não oferece salvação, mas criação. E talvez seja isso o que mais assusta. Ele não nos livra do peso da existência, mas nos convida a carregá-lo dançando. Sua grandeza não é eliminar a dor, mas transfigurá-la em obra. Quem compreende isso já deu o primeiro passo. Quem não compreende continuará preso ao niilismo. Nietzsche, o profeta da aurora, sabia que sua mensagem seria mal interpretada, mas também sabia que aqueles que realmente escutassem iriam mudar para sempre. O além do homem não é teoria para intelectuais, mas fogo para criadores. Não é filosofia morta, mas vida ardente. Ele continua a falar hoje porque sua palavra é semente que não morre. Ela espera corações férteis, ela espera
solitários corajosos. Ela espera aqueles que ousam mais. E quando esses surgem, o mundo nunca mais é o mesmo. O além do homem não é o fim da humanidade, mas sua transfiguração. É a prova de que ainda não somos o que podemos ser. É a demonstração de que a evolução não terminou, mas apenas começou em outro nível, o espiritual, o criador, o estético. O homem é ponte, não destino. E a travessia dessa ponte é dolorosa, mas gloriosa. O além do homem é o chamado para atravessar. Não há volta, não há descanso, não há garantias, mas há beleza. E talvez, no fim, isso seja o suficiente. Viver de modo tão intenso que a eternidade seja bem-vinda. O além do homem, quando visto pela lente esotérica, torna-se transmutador de si mesmo. Ele é alquimista da própria vida, transformando o chumbo da consciência comum em ouro da percepção expandida. Cada dor, cada queda, cada fracasso não é acidente, mas catalisador do fogo interior. Ele experimenta a vida como matéria-prima, dissolvendo e coagindo experiências para gerar essência pura. A mente comum teme esse processo. Prefere imitar fórmulas externas, regras herdadas, padrões de segurança. Mas o além do homem mergulha voluntariamente no caos da própria psique, para emergir como criatura refinada, vibrante e poderosa, portadora de uma nova frequência do ser. Na Cabala, o caminho da árvore da vida é o mapa invisível do além do homem. Ele não sobe por degraus lineares, mas circula entre Sephiroth, como quem dança com arquétipos. Cada esfera representa desafio, provação, insight, oportunidade de integração. O niilismo moderno é a noite de Malkuth, onde tudo parece vazio e pesado. Mas atravessar essa noite com consciência desperta permite ao buscador acessar Hod e Netzach, mobilizando a mente racional e a intuição emocional. Tiferet, o coração central, é a síntese da harmonia onde o poder de criar e transmutar se manifesta. E o além do homem não apenas atravessa, ele encarna cada esfera, tornando-se ponte viva entre o finito e o infinito. Nietzsche, em suas metáforas, antecipou essa travessia. O abismo que ele propõe não é meramente existencial, mas alquímico. Quem olha para ele sem preparação se perde. Quem o atravessa conscientemente renasce. O super-homem é a imagem do iniciado que completou a grande obra, sol, lua e estrelas, dentro do próprio corpo. Ele integra sombra e luz, instinto e razão, carne e espírito. Essa integração é alquímica, porque não se trata de repelição de elementos densos, mas de absorção e transmutação. Cada impulso negado pela psique comum torna-se energia reprimida. Cada impulso aceito, transfigurado, torna-se poder criativo. A vontade de poder, frequentemente mal interpretada, é na verdade força vital da transmutação. Não é dominação externa, mas potência de realização interna. É energia do corpo e da alma que se canaliza para a criação, compreensão e expansão. O além do homem não busca controle sobre outros, mas sobre si mesmo, sobre a própria frequência interna. Ele aprende a harmonizar instintos, desejos e pensamentos em fluxo coerente. Como um alquimista que regula fogo e mercúrio, ele domina a tensão entre caos e ordem, entre impulso e consciência, para gerar a obra viva de sua própria essência. Essa é a verdadeira alquimia da consciência. Nietzsche também nos lembra que o além do homem dança com o destino. Amor fati não é apenas aceitação, mas celebração daquilo que acontece como matéria-prima para a transformação. Cada adversidade é elemento da grande obra. Cada perda é ouro latente que espera ser purificado pelo fogo interior. O homem comum foge ou reclama. O além do homem abraça, dissolve, reconstrói. Ele vê a vida como laboratório, o mundo como coadjuvante, o tempo como aliado na maturação da alma. O fluxo do ser se torna seu mapa e o instinto, sua bússola. Ele opera dentro de uma geometria oculta,
onde cada experiência é vetor de ascensão. No plano da psique, Jung nos oferece ferramentas para compreender esse processo. O além do homem é mestre de sua sombra, conhecedor do inconsciente. Ele dialoga com forças reprimidas, integra arquétipos, descobre tesouros escondidos nos recessos da alma. Cada sombra reconhecida se transforma em poder. Cada conflito não negado se converte em insight. Assim, o super-homem de Nietzsche não é apenas intelectual, mas psíquico. Ele caminha pelos labirintos internos, enfrenta dragões invisíveis e retorna com consciência expandida. O mundo exterior é reflexo de seu estado interno. O abismo de fora só assusta quem não enfrentou o abismo de dentro. A visão esotérica amplia essa travessia. O além do homem é campo de energia. Ele não é corpo ou mente isolados, mas fluxo vital integrado. Cada pensamento, emoção e ação gera ondulações na própria frequência, modulando a realidade ao seu redor. A consciência torna-se catalisador de transformação invisível, interagindo com o cosmos de forma harmoniosa. Ele é como cristal que irradia luz em várias cores, iluminando o invisível. Quem não compreende essa dimensão permanece cego para o poder interior, mas o iniciado percebe a teia oculta, movimenta-se nela e influencia o mundo com sutileza quase invisível, mas real. O amor pelo eterno retorno, revisitado sob perspectiva hermética, é prática de microtranscendência. Cada escolha, mesmo mínima, é ensaio para infinitas repetições. A vida é laboratório contínuo. O além do homem experimenta padrões, observa consequências, ajusta intenções. Não há arrependimentos, apenas dados para refinamento. Cada instante é oportunidade de aplicar alquimia pessoal, transmutando experiências densas em sabedoria, energia e poder interno. Assim, o tempo deixa de ser linear e se torna espiral, conduzindo a consciência para níveis cada vez mais altos de realização. Nietzsche e os alquimistas compartilham uma visão. A morte não é fim, mas catalisador. O além do homem morre simbólica e repetidamente, dissolvendo formas antigas de ego e identidade. Essa dissolução é dolorosa, porque desfaz padrões arraigados, mas gera espaço para cristalizações superiores. Cada morte interna é renascimento. Cada perda é incremento da obra viva que ele constrói. A psique se refina como metal precioso, purificada no fogo, sólida na forma, luminosa na essência. A morte torna-se amiga e mestra, não inimiga. Assim, o super-homem se ergue continuamente sobre si mesmo. A vida do além do homem é ritual. Cada manhã, cada respiração, cada decisão, cada gesto é parte de uma cerimônia invisível. Ele realiza pequenas operações alquímicas, integra luz e sombra, ativa o poder interior, harmoniza o corpo, a mente e o espírito. Ele não espera milagres externos, porque o milagre é interno. Cada ato de criação é invocação. Cada pensamento consciente é encantamento. Ele dança com os elementos, desperta camadas da mente, abre portais de percepção. O mundo externo é palco secundário. O templo principal é seu próprio corpo e consciência. Ele é sagrado em cada ação. Nietzsche, Jung e tradições esotéricas convergem em uma verdade. Transformação exige abandono do rebanho, das convenções, da segurança ilusória. O além do homem deve atravessar o deserto da opinião coletiva, onde ninguém o entende, onde o medo impera. Mas nesse isolamento encontra potência máxima. Cada desafio externo é espelho do interno, cada confronto, oportunidade de crescimento. Ele aprende a mover-se entre mundos, visível e invisível, consciente e inconsciente, densidade e luz. Essa mobilidade é sua chave, seu salto quântico, sua frequência elevada. O além do homem também é visionário, antevê tendências, energias, fluxos invisíveis. Ele percebe padrões que escapam ao senso comum, identifica ciclos de evolução
e atua como catalisador silencioso. Sua ação não é predição, é criação consciente do fluxo. Ele não controla, mas cocria, interagindo com o campo sutil de possibilidades. Cada gesto seu ressoa no tecido da realidade, ativando pontos de inflexão na mente coletiva. Ele é arquiteto invisível, condutor de forças internas e externas, sem precisar de reconhecimento. Essa é sua verdadeira potência. A moral tradicional, para ele, é instrumento limitado, não por negação, mas por superação. Ele cria valores como um músico compõe sinfonia, com intuição, beleza e rigor interno. Cada escolha ética é medida não por norma externa, mas pela harmonia da obra total que é a sua vida. O além do homem transcende dicotomias, integra contrários, harmoniza tensões. Ele não busca aprovação ou perdão, mas sintonia profunda consigo mesmo. Cada ato virtuoso é ato de alquimia. Transforma a experiência em ouro interno, cria campo de vibração elevado, reflete luz invisível. A solidão é matriz de poder. Ao contrário do rebanho que teme o silêncio, ele o abraça. Cada momento sozinho é laboratório de consciência, onde pensamentos se cristalizam, percepções se afinam, energia se canaliza. Ele aprende a conversar com sombras, a invocar arquétipos, a sintonizar com memórias cósmicas. No isolamento, constrói arquitetura interna, fortalece frequências sutis e harmoniza corpo, mente e espírito. A multidão não é necessária, a validação não é buscada. O além do homem encontra em si o universo inteiro e nele se sustenta. O sofrimento não é obstáculo, mas catalisador de ouro interno. Cada desafio, cada perda, cada frustração é matéria-prima da transmutação. Ele não busca escapar, nem fugir, mas transformar. Cada lágrima, cada queda, cada trauma é como mercúrio em movimento. Maleável, precioso, energético. A dor, integrada conscientemente, torna-se energia vital, combustível para a ascensão, força que molda caráter e amplifica percepção. O além do homem aprende a beber do cálice da existência sem medo, convertendo o veneno em elixir, caos em ordem superior. O além do homem mantém diálogo constante com símbolos e arquétipos. O leão, a criança, a águia de Nietzsche se tornam guias interiores, representações de forças ativas no psiquismo. Ele observa essas manifestações, integra seus atributos e aplica-os na vida cotidiana. Coragem, renovação, visão, leveza, criatividade, todas são internalizadas como códigos vivos. Ele não interpreta, ele encarna. Cada imagem é portal para a experiência direta. Cada símbolo é chave de desbloqueio. Cada metáfora é fluxo de energia que transfigura a psique. Ele caminha entre mundos sem perder estabilidade. A consciência do além do homem é campo em expansão contínua. Não é estática, não é rígida, não se limita a dogmas. Ela integra passado, presente e futuro em percepção simultânea. Ele percebe interconexões, sente vibrações, ajusta intenções com precisão interna. Cada decisão é expressão de fluxo consciente. Cada ação é expressão de frequência elevada. Ele não luta contra a vida, dança com ela. Ele não teme colapso. Utiliza-o como trampolim. Ele transforma cada instante em obra-prima alquímica, cada momento em portal para níveis superiores de existência. A realidade externa é espelho da interior. O além do homem compreende que manipular o mundo começa por transformar a si mesmo. Ele ativa camadas profundas da mente, acessa a memória cósmica, harmoniza campo sutil e altera a vibração pessoal. O mundo reage à sua presença, mas ele não busca controle, busca alinhamento. Cada pensamento estruturado, cada emoção equilibrada, cada gesto consciente cria ondulações no ambiente, alterando padrões invisíveis. Ele não depende de circunstâncias. É gerador de própria realidade. Sua soberania é completa, mas invisível aos olhos do rebanho. O universo é palco e aliado.
O além do homem percebe leis ocultas, sincronicidades, fluxos energéticos e atua em consonância. Ele não impõe, mas flui. Cada ação é música, cada respiração é oração, cada pensamento é encantamento. Ele compreende a densidade do mundo e transcende, mantendo-se presente, consciente, alinhado. Essa harmonia entre ser interno e cosmos externo é sua força máxima. Ele se move como serpente que desliza entre dimensões, tocando mundos sem ser tocado, moldando o destino sem precisar comandá-lo. É mestre invisível do próprio fluxo. A grande obra para ele não é externa, é transformação contínua de si mesmo. Cada desafio é reagente, cada insight é catalisador, cada prática é destilação de consciência. Ele cria ouro interno a partir do chumbo da experiência, transfigura dor em luz, medo em coragem, limitação em expansão. O além do homem é alquimista de tempo, energia e essência. Ele molda frequência, gera campo sutil elevado, ativa fluxos internos, projeta-se no cosmos. Cada instante é laboratório, cada momento é portal, cada respiração é oportunidade de ascensão. A linguagem que ele utiliza não é apenas racional, mas simbólica. Palavras são encantamentos, metáforas são fórmulas. Cada conceito é código de ativação. Cada narrativa é ponte entre consciente e inconsciente. O leitor ou ouvinte que se conecta com essa frequência experimenta microtranscendência, vibração, ativação e percepção sutil. Nietzsche não ensina apenas ideias, ele desperta a arquitetura interna, ativa camadas ocultas da mente, estimula salto quântico de percepção. O além do homem lê o invisível e o manifesta, tornando-se catalisador de transformação viva. E já vou entregar o presente. A técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O caminho da consciência existe e ele começa dentro de você. Ao longo deste vídeo, você percorreu abismos invisíveis, tocou a essência do niilismo e da vontade de poder, sentiu a pulsação do além do homem e percebeu que a dor existencial que antes era difusa, agora tem forma, nome e presença energética. Aqueles laços, crenças e pensamentos que você carregava não eram meros conceitos, eram campos de energia alinhados à sua própria potência, aguardando que você os reconhecesse, canalizasse e transformasse. Cada insight agora ressoa como arquitetura interna. Cada reflexão abre portas ocultas da sua mente e vibração. Você foi convidado a olhar para si mesmo com olhos que nunca enxergaram antes e percebeu que sua consciência é laboratório, templo e campo de criação. As energias que antes pareciam dispersas agora podem ser direcionadas com intenção. Os medos que antes dominavam agora são combustível para a força criativa. O vazio que parecia assustador agora é espaço fértil para germinar significado próprio. Cada instante da sua atenção é agora um ponto de inflexão. Cada respiração, uma oportunidade de acessar camadas invisíveis da psique. O super-homem de Nietzsche não é conceito abstrato. Ele pulsa dentro de você, pronto para ser ativado. E para selar essa jornada, provoque sua própria força interior. Se você chegou até aqui, comenta. Eu desperto a vontade de poder nos comentários. Isso não é apenas um ato simbólico. É uma assinatura vibracional, um compromisso com o despertar contínuo da própria consciência, um selo que conecta sua mente, corpo e energia à frequência do além do homem. Esse gesto simples é a chave para reconhecer que o caminho não termina aqui, mas se expande em ondas de prática, percepção e transformação. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir, a filosofia se torna experiência viva e o Nietzsche moderno se encontra com o alquimista interno. Cada vídeo é portal, cada insight é catalisador, cada narrativa
é convite para atravessar camadas da mente ainda desconhecidas.